Tem uma frase que aparece em muita empresa: a equipe é ótima, mas não bate meta. Eu sempre acho essa frase muito interessante, porque muitas vezes ela revela mais um problema de gestão do que de esforço. A equipe trabalha, tem rotina, tem cobrança, tem painel, tem meta, tem indicador. Mas quando você olha com mais calma, percebe uma coisa estranha. A empresa se movimenta muito, mas não avança na mesma proporção. E uma parte dessa confusão nasce porque a liderança não separa bem duas coisas: aquilo que serve para acompanhar a operação e aquilo que serve para puxar a empresa para frente. E aí que entram duas siglas muito badaladas no mundo corporativo: o KPI e o OKR. Só que tem um detalhe importante: KPI já é mais conhecido. OKR, para muita gente no Brasil, ainda parece uma sigla meio distante, meio abstrata, coisa de empresa grande. Então hoje eu quero fazer do jeito certo. Primeiro, vou te explicar o que é OKR de forma clara. Depois, a gente fala do KPI. E no final, eu te mostro como esses dois se encontram para ajudar a empresa a bater meta de verdade. Caruso aqui, seja muito bem-vindo ao Opera Prime e vamos começar pelo OKR. OKR significa Objectives and Key Results. Em português, objetivos e resultados chaves. Ele ficou muito conhecido no mercado porque foi adotado e popularizado pelo Google, mas a lógica dele é bem mais simples do que muita gente imagina. Na prática, OKR é um sistema para transformar uma prioridade importante da empresa em foco claro de execução. Ela responde duas perguntas muito objetivas: o que queremos alcançar e como vamos saber se estamos chegando lá. A primeira é parte do objetivo. O objetivo é qualitativo, ele aponta uma direção, é curto, claro e aspiracional. A segunda é justamente resultados chaves. E aqui que entra o lado concreto da coisa. Os resultados são mensuráveis, eles mostram os números, critérios e objetivos que, de fato, mostrará se o avanço está acontecendo ou não. Então, o OKR não é uma meta solta, ele junta direção com evidência. Você define uma prioridade relevante e depois deixa claro como o processo será percebido na prática. Por exemplo, se o objetivo for melhorar a experiência do cliente, os resultados chaves não podem ser vagos. Eles precisam mostrar evidência real, como reduzir tempo de resposta, aumentar a resolução no primeiro contato, elevar a satisfação ou diminuir a reincidência. Ou seja, o objetivo aponta o avanço desejado e os resultados chaves mostram se está virando ou não realidade. E essa é a base do OKR. O que torna o OKR interessante não é só a estrutura, é a intenção por detrás dela. Ela não foi criada para acompanhar qualquer rotina, foi criado para dar foco em prioridades importantes, normalmente em ciclos mais curtos, como trimestre, sem perder a conexão com uma direção maior da empresa. Essa lógica ajuda muito porque quase toda empresa sofre do mesmo problema: tem coisas demais acontecendo ao mesmo tempo. Tem urgência, rotina, demanda, projeto, cobrança, meta comercial, problema. Fiquei sem ar de tanta coisa. Então, se a liderança não escolhe com clareza o que realmente merece foco, a empresa cai num tipo de agitação que parece trabalho sério, mas produz um avanço muito abaixo do potencial. O OKR entra justamente para acabar com essa dispersão. Ela obriga a liderança a dizer, entre tudo que poderia ser importante, o que realmente precisa avançar agora. E tem outro ponto relevante. O OKR foi pensado para puxar metas mais ousadas, não no sentido irresponsável, mas no sentido de evitar aquela cultura que a empresa só estabelece o objetivo confortável para poder dizer no final que cumpriu tudo. A lógica original da metodologia até aceita que nem sempre você chegue a 100%. Em alguns contextos, buscar algo a mais ambicioso faz mais sentido do que administrar meta tímida. Esse é um ponto importante, mas precisa de maturidade. Porque meta ousada não é licença para delírio. Continua precisando nascer de prioridade real e não de empolgação vazia. O erro mais comum é tratar o OKR como se fosse uma lista de tarefas bem escrita. Gente, não é. Se a empresa cria algo como fazer reunião semanal, treinar a equipe, revisar processo, montar painel, ai meu Deus, isso pode até parecer parte do caminho, mas não traduz a lógica principal do OKR. Essas são ações. O OKR precisa apontar para um resultado maior, que justifique essas ações. Por exemplo, reduzir um retrabalho, melhorar a retenção, aumentar a conversão, elevar a produtividade com qualidade, acelerar tempo de resposta sem piorar a experiência. Agora sim, você começa a sair do campo de atividade e entrar no campo de mudança que importa. Esse é um divisor de águas.
Porque muita empresa confunde estar ocupada com estar evoluindo. E o OKR, quando bem feito, ajuda justamente a empresa não cair nessa armadilha. Ele não existe para deixar o time cheio de coisas. Ele existe para deixar claro qual avanço precisa ser construído. Um fato muito interessante do OKR é que ele é um trabalho conjunto. Então vamos lá, o CEO, o presidente, você define uma meta para esse trimestre que tem que ser o core, né, a base de todo o trabalho da companhia. Então, por exemplo, vamos aumentar 1.000 vendas esse trimestre. Ou seja, em relação ao trimestre passado, cresceremos 1.000 vendas. Essa meta, ela desce cascateada para todos os setores. Imagina uma empresa grande. Então tem marketing, tem facilities, tem o RH, tem operações, tem o financeiro. Cada uma dessas áreas terá dentro do seu próprio OKR algo espelhando esse objetivo mestre. O que o financeiro tem que fazer? O que ele tem que mexer para que tenha mais 1.000 vendas? O que o marketing, que é o mais óbvio, deveria fazer? O que facilities, que não é tão óbvio assim. Então, cada uma das áreas tem que se conectar ao objetivo da companhia. E qual é a outra parte legal? É que existe uma retroalimentação do próprio time. Então, o gerente passa para o analista, para o executor, que aquela é a meta, e pergunta: qual será a meta que você entregará nesse período? Você vai aumentar quanto suas vendas? Você vai fazer quantas campanhas que vai aumentar as vendas? Você vai fazer quantos ajustes nas lojas para que as pessoas entrem e fiquem mais compelidas a comprar? Cada área vai ter o seu objetivo. E o resultado, o operador, o analista, o executor passa para o gerente. Olha, eu vou aumentar 80% de tal ação. Essa, então, é revista pelo gerente, é factível, é alcançável, é desafiadora? Se sim, está alinhado. E toda a companhia, então, está ali com os seus OKRs em cima do objetivo principal. Olha que lindo! A companhia como um todo, de ponta a ponta, seguindo para a mesma direção. É ou não é o sonho de todo gestor? Agora que o OKR ficou mais claro, o KPI fica mais fácil de entender. O KPI é indicador de desempenho. Ele mostra como a operação em pontos importantes está para o negócio. Se eu quiser explicar de um jeito bem direto, eu diria: KPI é termômetro. Ele ajuda a liderança a enxergar a realidade. Mostra se alguma parte da operação está saudável, piorando, melhorando ou saindo do esperado. Em atendimento, pode ser tempo médio, nível de serviço, taxa de abandono, reincidência. Em vendas, conversão, ticket médio, margem. No financeiro, inadimplência, geração de caixa, despesa sobre receita, etc. O KPI não serve para parecer sofisticado. Ele serve para mostrar o que está acontecendo de verdade. E esse é um ponto importante, porque muita empresa tem um monte de painel, número, tem reunião e ainda assim não sabe ler a realidade com clareza. Então o KPI entra como um instrumento de leitura. Ele ajuda a liderança a identificar desvio, tendência, risco e oportunidade. Agora sim faz sentido juntar as duas coisas. O uso mais inteligente costuma ser assim: a empresa olha para seus indicadores, seus KPIs, para entender a realidade. E a partir dessa leitura, escolhe qual avanço importante precisa ganhar foco nesse período. E aí é onde nasce o OKR. Vamos para um exemplo simples. Imagine uma operação que acompanha alguns números e percebe o seguinte: a satisfação do cliente caiu, a incidência aumentou e o tempo de solução piorou. Esses indicadores mostram um problema real. Eles ajudam a enxergar que existe uma dor. E aí, a partir daí, a liderança pode decidir: nos próximos meses, precisamos melhorar a experiência do cliente. Esse pode ser o objetivo. Depois ela define os resultados chaves que vão demonstrar se isso está acontecendo ou não na prática. Perceba a lógica. Primeiro a empresa entende a realidade e depois define uma prioridade que traduz essa prioridade em foco mensurável. É assim que o negócio sai do acompanhamento puro e entra em avanço organizado. E ao longo do caminho, os próprios KPIs mostram a ajudar se aquele esforço está gerando efeito real ou não. No fundo, esse tema não é sobre sigla, é sobre gestão. Porque o erro de muitas empresas não está em conhecer o OKR ou KPI, está em não separar bem o que é acompanhamento de operação e construção de prioridade. Quando tudo virar meta, nada vira foco. Quando todo número vira urgência, a equipe se perde. E quando a liderança não deixa claro o que é rotina e o que é termômetro, o que é avanço estratégico, o time pode trabalhar muito, mas a empresa continua andando menos do que poderia. É por isso que tanta equipe parece comprometida, ocupada e ainda assim distante da meta relevante. Falta direção.
não só cobrança. Se eu fosse organizar isso dentro de uma empresa, eu começaria de uma forma bem simples. Primeiro, definiria quais indicadores realmente ajudam a entender a saúde do negócio. Não é um cemitério de números, só o que de fato ajuda a liderança a ler a operação. Depois disso, eu faria a pergunta mais importante: o que precisa avançar agora para a empresa dar um passo real? Essa resposta não deveria gerar 10 frentes ao mesmo tempo, deve gerar foco. A partir daí, faz sentido estruturar um ou poucos OKRs bem construídos, objetivo claro e resultados-chave realmente mensuráveis. Quando isso é bem feito, a cobrança melhora, a execução ganha direção e a meta deixa de ser só pressão para virar construção. Então vamos fechar do jeito mais claro possível. OKR é uma ferramenta para transformar uma prioridade importante em foco real de execução. Ele tem um objetivo que mostra para onde a empresa quer avançar e resultados chaves mostram se esse avanço está acontecendo de verdade ou não. KPI é um indicador que ajuda a liderança a acompanhar a realidade da operação. Uma empresa madura usa os dois com inteligência. Ela olha para os números para entender onde está e escolhe com clareza o que precisa mover. Quando isso não acontece, o time pode trabalhar muito, gente, mas continua confundindo movimento com progresso. E gestão boa, no final das contas, é exatamente isso. Saber o que acompanhar, saber o que é priorizar, saber onde realmente vale colocar energia. E se você quer melhorar a forma como sua empresa mede, prioriza e executa, acesse agora o site do Opera Prime. A proposta aqui não é complicar a gestão com sigla da moda, ajudar você, líder e empresário, a criar clareza, foco e resultado com método. Porque no final das contas, gestão não é fazer mais, gestão é decidir melhor. Caruso aqui e até a próxima.